Olá, gente, boa noite. Leandro. Ah, meu amor. Eu também, meu amor. Boa noite, gente. Muita coisa para essa live hoje. Esperar o pessoal entrar, esperar mais um pouquinho. Esperar mais um pouquinho. Ai, ai. Silvaneide, boa noite. Fixar o comentário, amor. Ficar aqui lembrando, entendeu? Ai, Adriana. Só mais um pouquinho e aí eu começo a contar. Eu sei, Teisaura. Ela me falou. Vou deixar gravado. Ai, ai. Boa noite, Jaxiane. Paloma. Ana Cláudia, boa noite. Então, gente, acho que tá bom, né? Vamos lá, né? Começar. E para começar, saiu aqui. Eu vou começar com um versículo bíblico, né? Porque assim, aqui hoje eu não tô para contar uma história a vocês. Eu tô para contar um testemunho, né? Muito mais do que uma simples história. É contar sobre a ação de Deus na minha vida, né? Então, gente, que o Espírito Santo possa me conduzir nesse momento, né? Que o Espírito Santo possa conduzir todo esse momento. Que Deus salve Maria. Que Deus me use como instrumento dele nessa noite para falar a vocês. E aí a gente vai começar com um versículo que está em João capítulo... Ah, minha gente, eu perdi aqui. João 3:8. João 3:8. João 3:8 diz assim: O vento sopra onde quer, ouve-lhe o ruído, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Então, gente, esse versículo sempre foi muito forte para mim, né? Quem nasce do Espírito é como o vento, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, porque Deus sopra onde quer, né? Então, assim, quando a gente entrega a nossa vida a Deus, quando de fato nós vivemos um batismo no Espírito Santo, uma transformação, uma entrega, uma caminhada com Deus, a gente entrega toda a nossa vida, né? Entrega todos os nossos passos, entrega o nosso hoje e o nosso amanhã. Então, eu sempre tive muito isso comigo. E no começo do meu ministério de pregação, Deus já me mostrava que eu tinha uma alma missionária, né? Eu vivia fazendo missão em outras cidades. E isso me preenchia, isso era uma coisa que me deixava viva, né? Então, assim, eu fui percebendo que Deus não me queria num lugar só, né? Tipo assim, quem me conhece sabe toda a minha trajetória. Desde os pais que moram em cidades diferentes, até estudar em outra cidade, trabalhar em outra cidade mais longe, e voltar e ir para outra cidade mais longe. Então, minha vida sempre foi assim, né?
nômade, uma vida de nômade. Mas porque eu sempre estou aberta ao querer de Deus. Vamos lá. Como foi que eu vim parar em Minas Gerais, né? Como eu estou hoje morando em Uberaba, Minas Gerais. Júlia, pois é, eu fui sim para a sua cidade. Júlia, qual é a cidade? É Simões ou é Caridade? Me lembra aí, por favor. Então, como eu vim parar em Minas Gerais? As pessoas acham que esse concurso que eu passei foi depois que eu conheci Leandro, foi depois que eu conheci ele que eu fiz esse concurso. Mas, na verdade, não. E uma, Júlia, foi sim. Eu acho que não foi só uma vez, não. E aí, só que, na verdade, não foi, né? Primeiro eu fiz o concurso, depois eu conheci o Leandro. Tem gente que pensa que é o contrário, né? Então, é sobre isso que eu quero falar um pouco. Sobre o concurso, gente, eu estava morando em São Félix, perto de Teresina. Foi uma cidade que eu passei 3 anos trabalhando lá. Cidade que, quando eu fui, eu não conhecia ninguém, não tinha família, não tinha amigo, não tinha ninguém. Oh, amor! Não tinha ninguém lá. Foi esse emprego lá de São Félix foi uma providência de Deus na minha vida, tremenda, porque eu nunca imaginei ir para aquela cidade, nunca imaginei que fosse surgir uma oportunidade numa prefeitura, numa cidade que eu não conhecia político nenhum, que eu não conhecia ninguém para falar por mim, e eu consegui esse emprego lá. Trabalhei 3 anos, fiz muitos laços, pessoas maravilhosas que eu vou carregar para toda a minha vida. O rompimento com São Félix foi muito doloroso, né? Porque eu gostava muito de lá. E aí, no tempo que eu trabalhava lá, eu trabalhava de segunda a sexta e eu comecei a estudar em Teresina aos finais de semana, justamente para concurso, né? Então, eu trabalhava até a sexta-feira, meio-dia, né? E aí, meio-dia, almoçava e ia para Teresina, porque sexta à noite eu tinha aula, o sábado o dia todo, o domingo o dia todo. Então, eu passei um bom tempo, acho que uns 3, 4, 5, 6 meses, eu acho. Essa média foi menos que 6 meses. Eu passei esse período desse jeito, nessa rotina. Saudade também, Socorrinha. O texto está aqui, ó. O texto que a senhora me deu de presente. E aí, gente, a minha rotina era essa, muito pesada. Não sabia o que era descansar, não. Era trabalhando o dia todo, a semana inteira, e no final de semana estudando o dia todo. Mas eu sabia que aquilo era provisório, né? Por isso que eu estava ali estudando. Isis, daqui a pouco é você, hein, Isis? E aí porque, gente, eu pensava assim, isso aqui não é para... Quente, né, amor? Isso não é para sempre, né? Essa rotina, esse cansaço, essa correria. E justamente eu estava buscando algo melhor. Então, eu fazia todo esse sacrifício. E outra, ainda tinha que conciliar com o ministério de pregação, né? Quantas vezes eu deixei de ir para a aula, para ir pregar, porque nessa época eu estava servindo lá em Teresina, né? No ministério lá de Teresina, no grupo Luz do Mundo. E então, saía da aula cansada no sábado, ia para o grupo de oração, porque isso não podia me faltar, jamais. E aí, gente, toda vez que eu ia fazer um concurso, Laís, boa noite. Toda vez que eu ia fazer um concurso, porque quando a gente faz um concurso, a gente faz querendo passar, a gente quer porque quer que aquilo lhe dê certo. Por mais que doesse, eu sempre dizia assim para Deus: seja feita a sua vontade, se não for a sua vontade que eu passe nesse concurso, que eu não passe. Eu sempre dizia isso. Doía, por quê? Queria mesmo era passar, para descansar um pouco, sair daquela vida, aquela correria toda, né? Mas eu sempre dizia assim: me leve para onde o Senhor quer me levar. E aí, minha história com Minas Gerais começou antes de fazer o concurso ou pensar em fazer concurso para lá.
eu comecei pela internet a fazer amizades, né, com pessoas de Minas Gerais, pelo Instagram. Amizades de Deus, amizades da igreja, pessoas de Deus, né? Rezávamos juntos em grupos de WhatsApp, grupos de oração, grupos da igreja de Minas Gerais começaram a me seguir, né? Tudo isso antes de eu pensar ou cogitar alguma hipótese de ir para Minas Gerais. E aquilo, eu não entendi aquilo, para mim era uma coisa normal, né? E aí, quando eu lembro que um amigo meu profetizou assim: olha, o primeiro concurso que você fizer, no ano, que foi no ano 2020, o primeiro concurso que você fizer esse ano, você vai passar. Aí eu sorri assim, né? Ele, isso é uma profecia. Aí eu, amém, tomo posse. Tomei posse da profecia. E aí, eis que saiu o concurso, né? Abriu o edital. Na época eu tinha dado um stop nos estudos, né? Saiu o edital do concurso nacional da EBSER. A EBSER é uma empresa, né, de serviços hospitalares. É uma das empresas que pagam melhor, né, o profissional da enfermagem. É uma empresa que tem um salário bom, né? Então, assim, é muito requisitada, né? É um concurso que muitos querem. E aí saiu o nacional. E o nacional é assim: tem vagas em várias partes do Brasil. E você se inscreve, né, para a vaga que você quer concorrer e faz a prova na capital mais próxima de você. Então, assim, eu podia fazer a prova em Teresina, mas aí eu com... Que amigo? É o que, Lohane? Não entendi não, Lohane. Então, o concurso abriu, né, vagas para todos os lugares, e aí eu fiquei sem saber para onde eu colocava, para onde eu colocaria, para onde eu iria me inscrever, né? E aí eu comecei a rezar, pedindo a Deus que me mostrasse. Ah, sim, foi o Matheus Carvalho. Ele era coordenador do Ministério Jovem de Teresina. Ele que profetizou. Aí eu fiquei naquela angústia, né? Aquela dúvida: meu Deus, para onde o Senhor quer que eu coloque? Pela lógica, eu não quero ir pela lógica, né? Ah, onde tem mais vaga e tal. Não, eu quero ir pela vontade de Deus. E aí eu fui rezando. E o Alex, né? Que quem conhece aqui do Avance, o Alex, ele é meio doidão, assim, né? Eu gosto muito dele. E o Alex é uma pessoa de Deus também, né? Ele sempre fala de Deus nas aulas. Ele sempre deixa claro que a gente tem que buscar Deus para conseguir os nossos sonhos. Não era só estudar, tinha que ir para a igreja, tinha que rezar. E, e veio pela boca dele, né? Quando ele estava lá orientando para onde fazer os concursos. Quando ele falou, faz para o Triângulo Mineiro, aquilo ali ardeu no meu coração. Ardeu. Eu disse: meu Deus, é aqui. Eu vou fazer para lá. E aí eu fui fazer, lindo, né? Aí eu fui fazer a prova em Teresina, né? Gente, foi uma coisa assim, nesse dia, fora do normal. Eu juro para vocês que eu acho que nenhuma prova eu fiz como a prova desse dia. Eu tava calma, eu tava sem ansiedade nenhuma, tomei a medicação que eu tenho que tomar para fazer prova. E sentei, né, na mesa lá, cheguei bem cedo. Tinha uma amiga minha que se formou comigo do meu lado, a gente conversou. Eu rezei o texto antes da prova, deu tempo, saudades Iracema de São Félix. Deu tempo rezar o texto inteiro antes da prova. Rezei antes da prova, pedi a orientação do Espírito Santo, que Deus me ajudasse. Consegui responder a prova todinha, ler a prova todinha. Achei muito difícil, né? Os 20 o quê, amor? Achei muito difícil, né? E aí, quando eu saí da prova, eu saí um pouco desanimada,
porque eu achei muito difícil. Eu não achava que eu tinha conseguido nada com aquela prova, não. Quando eu saí, o Alex me deu um abraço, né? O Alex, o professor que eu falei antes. Eu disse, ô professor, que prova. Só que eu falei que prova no sentido ruim, Alex entendeu no sentido bom. E ele todo animado, vai dar certo, vai dar certo. E aí eu fiquei desanimada, né? Aí depois, não, levantar a cabeça, próximo concurso vem e tudo. E aí chegada a hora do gabarito. E aí saiu o gabarito e eu fiquei... Ó, gente, quem não entende que o Leandro tá falando aqui, tomou os 20 que ele fala é remédio pra doido, né? Tá dizendo que eu tomei remédio pra doido antes de fazer a prova. Aí, Oi, gente, perdi onde é que eu tava. Aí, chegou o dia de ver o gabarito, né? Tinha gente que dizia assim, não vê o gabarito antes de sair o resultado e tal, mas eu não aguentei de ansiedade. E fui olhar o gabarito. Quando eu fui olhar o gabarito, eu tava em casa, sozinha, né? No meu quarto. E aí eu fui olhar. Gente, quando eu vi o gabarito, assim, que eu vi que eu tinha conseguido muito, né? Tinha ido muito bem na prova. Foi espetacular. Tipo assim, eu levantei um louvor dentro desse quarto que vocês não queiram nem imaginar. Era um louvor, E eu louvava a Deus, e eu cantava, e eu clamava o Espírito Santo, eu agradecia. Passou um filme na minha cabeça. E em nenhum momento eu pensei que eu tinha conseguido. Nenhum momento eu pensei assim, eu consegui. Eu sempre pensava assim, meu Deus, o quanto o Senhor fez por mim. Meu Deus, Deus é maravilhoso, Deus conseguiu. Então, tudo naquele momento eu entreguei a Deus. Foi um louvor profundo. E eu vi naquele momento a profecia que o Mateus tinha feito se concretizar, porque tinha sido o primeiro concurso que eu tinha feito em 2021. Depois dele veio mais 2 concursos, que a prova não foi do mesmo jeito, não senti a mesma coisa, né? E o resultado também não foi o mesmo. E ali eu levantei aquele louvor a Deus de agradecimento, né? E naquele momento eu me abria, entregava a Deus que seja feita a vontade de Deus, que eu realmente vá para onde Ele quer que eu vá, que Ele me conduza. E aí pronto, se passou isso, e aí é chegada a hora do resultado, né? Que também deu um frio na barriga. Eu lembro que eu vi o resultado, tá emocionada, Isis, sentindo na pele. E aí, falo já, Gabi, tá? Como eu estudei. E aí, gente, eu tava em Recife, tinha ido fazer o concurso de Recife, que o concurso de Recife eu fiz com medo de passar, porque eu não queria ir morar lá, que eu já morei lá e não gostei, foi um ano muito difícil, eu não queria. E aí eu olhei o resultado, eu tava lá na casa da minha amiga, com muito medo, muito nervosa. E realmente no resultado eu tinha passado numa boa colocação. E aquilo ali pra mim foi espetacular, né? Mas não porque eu, Ieda, consegui, mas porque eu vi toda a ação de Deus na minha vida, no meu trajeto. Eu nunca deixei de estudar, de ir pregar ou de ir para alguma coisa da igreja, porque eu tinha que ir para aula, estudar para concurso, né? Eu nunca coloquei, e quando eu começava a querer caminhar para esse lado de colocar os estudos na frente, no lugar de Deus, peraí, Eda, não é assim. Eu acordava e voltava para o caminho que eu tinha que seguir. Então, assim, eu me esforcei muito. Sim, me esforcei, fiz a minha parte, até porque a gente não pode cruzar os braços e esperar Deus fazer. Me esforcei, estudei, chegava em casa cansada do trabalho, 5 horas da tarde, e ainda ia estudar à noite, né? Então, assim, eu não tinha muito tempo para estudar. O tempo que eu tinha, eu estudava, né? E tudo sempre pegando na mão de Deus e pedindo a Deus que me conduzisse, que me orientasse em todas as minhas escolhas e minhas decisões, né? Enfim,
Aí depois comecei a pensar assim, meu Deus, porque eu já morei longe, muito longe de casa, porque Recife, apesar de ser no mesmo estado, é muito longe. E foi um ano muito difícil, foi o ano mais difícil da minha vida. Eu provei de um calvário muito forte. E aí eu tinha muito medo de passar aquilo novamente. Por isso que eu sempre dizia, Senhor, se o Senhor não quiser que eu vá, não permita que eu passe. Porque eu tinha muito medo de ir morar num lugar e ser infeliz, como eu fui infeliz quando eu morei em Recife. E aí, eu ficava pensando assim, meu Deus, eu vou para Minas Gerais, um lugar longe de todo mundo, da minha família, muito mais longe que Recife. Recife seria nada perto de Minas Gerais, mais de 2.000 quilômetros, né, da minha casa, sozinha, numa cidade grande, sozinha, né? Como é que isso vai ser? Aí eu ficava com medo, eu ficava pensando assim, quando eu chegar lá, eu vou comprar logo um cachorro, que é para eu não me sentir sozinha. E aí eu tinha muito esse medo, né? Esse medo de vir para cá, ficar sozinha e o medo de acontecer como aconteceu em Recife. E aí foi, né, que eu conheci o Leandro. Aí, amor, chegou a sua vez. Conheci o Leandro numa live, né? Ou tem uma chamada aqui, eu não vi, não. Conheci o Leandro numa live sobre modéstia, né? Gostei, Iracema, gostei não, eu amei morar em São Félix. Vou guardar vocês para sempre no meu coração. Sonhei até essa noite que eu ia aí, abraçava as crianças, os meninos tudinho da chaguinha. Aí, obrigada, Diego. Quando eu conheci o Leandro, eu entrei numa live sem querer, que eu tenho raiva quando aparece notificação da live que eu tô olhando stories e eu entro sem querer. Eu entrei sem querer nessa live, eu já ia fechar. Aí eu vi que a menina tava falando sobre modéstia. E aí eu disse, não, vou parar, vou assistir essa live. E aí eu comecei a assistir, né? Vi o Leandro lá nos comentários, enfim. Aí a história começou. Quando eu abri o Instagram do Leandro e olhei assim e tinha lá Minas Gerais, eu digo, não, eu não acredito num negócio desse. Apaixonou, apaixonou. A paixão à primeira vista foi, amor? Eu digo, não acredito que ele é de Minas Gerais, não. Meu Deus do céu, o que é que o Senhor quer com Minas Gerais na minha vida? Porque, assim, eu vi naquele momento ali que não tinha sido coincidência nenhuma, né? Realmente era um querer de Deus agindo naquele momento. Amor, amor à primeira vista. E aí, né, eu fui olhar o Instagram dele, que é o máximo que eu faço é seguir, né? Fazia. E aí eu fui olhar o Instagram dele, aí eu vi que ele era uma pessoa muito de Deus, né? Aí eu, né? Vamos ver o que é que vai dar isso aqui. Mas quem começou a conversar foi ele. Enfim, gente. E aí, né, a gente começou o nosso relacionamento, vivendo essa distância de mais de 2.000 quilômetros, né? E aí eu tava na época em São Félix. Quando nós nos conhecemos, ele foi para Teresina, né? De Teresina fomos para São Félix. E aí o concurso tinha parado um ano, ficou um ano parado, por causa da pandemia, né? Os hospitais e tudo foram proibidos de fazer contratação, enfim, por causa dos gastos públicos. E aí ficou um ano parado, foi um ano angustiante, né? Porque a gente ficou com medo do concurso não sair, não andar. E aí, Mariana, saudade, mulher. E aí, o, o concurso parado e tudo, né? Quando eu decidi sair de São Félix, né? Por motivos pessoais e tudo mais, queria estar perto da família, tava com medo, porque o concurso começou a chamar e tava chamando muito rápido. E eu tava com medo de ir embora para longe sem passar um tempo com minha família. Então, foi uma decisão muito difícil. O Leandro me ajudou muito na época também. Então, assim, eu tive que me lançar nos braços do Senhor, de confiar em Deus, porque eu estava deixando um emprego bom, estável, onde todo mundo gostava de mim, do meu trabalho, porque eu queria ficar um tempo com a minha família, eu queria descansar
também, porque o ano da pandemia foi muito pesado para mim no trabalho. E aí eu queria descansar antes de começar um novo ciclo, uma nova vida. Quando eu fui para casa, o concurso estagnou. Tava rápido, rápido, aí parou de chamar. E nisso a gente, né? Eu e o Leandro, ele vinha, com 2 meses eu fui, com 2 meses ele veio novamente. E a angústia, porque eu queria que o concurso chamasse logo para eu vir para mais perto dele, né? E aí, no mês do meu aniversário, 2 dias depois do meu aniversário, eu fui convocada, né? Então, assim, foi muito bom, foi uma alegria. Eu vivi uma espera, né? Quando eu saí de São Félix. Do tempo que eu saí de São Félix até o dia que eu fui chamada, foram 4 meses. E eu não queria ficar 4 meses sem trabalhar. Deus providenciou um trabalho lá na minha cidade. Foi maravilhoso também, foi muito bom. Eu pude aproveitar muito a minha família. Graças a Deus, eu sou muito grata a Deus por esse tempo. Foi a hora certa que eu fui embora. Eu consegui aproveitar a minha família, né? Matar a saudade. E aí Deus cortou a distância pela metade, né, amor? Porque infelizmente a gente ainda está distante. Só que agora estamos mais perto, no mesmo estado, porém a cidade que eu passei ainda é longe da cidade dele, né? A gente dá para ir de ônibus, mas aí tipo, eu pego o ônibus à noite, eu chego lá no outro dia pela manhã. São umas 8 horas de viagem, né? Mas chega a ser mais, né, amor? Mais de 8 horas. Enfim, né? É isso. Eu vou chamar aqui o Leandro para ele entrar. Chamar o Leandro aqui para ele entrar. Amor, bora. Bora. Chamando o Leandro aqui. Entra aí, amor. Amém. E aí? Eu também. Tá contando sua história pro povo. Dá boa noite pro pessoal. Que Boa educação é essa? noite, pessoal. Boa noite, minha amada. Então, gente, vocês gostaram da história aí? Tem alguma pergunta para fazer pra gente? Não, Amor, qual é a distância agora? Antes era 2.000 e poucos quilômetros. 800, 800? 800 quilômetros entre nós. Obrigada, Isis. Hã? não é fácil, não, viu? Não é fácil. Só para quem quer mesmo, viu? Porque fazer igual o Flávio. O Flávio, meu vizinho lá de São Félix. Quando eu falei para ele que a cidade do concurso ainda era longe de tu. Gente, tá dizendo que o Leandro não tá conseguindo participar. Amor. Acho que a internet do Leandro aqui caiu. Aí eu tinha um vizinho lá de São Félix, né? O Flávio. Aí ele disse assim: Ô amor difícil, que tu vai pra lá e ainda vai ficar longe. Tirei não, amor. Tirei não. Convidei novamente. Ai, meu Jesus, misericórdia. Cadê que esse menino não entra? Tá dando certo, não. E aí, gente, vocês gostaram da história? Não, do testemunho. Meu Deus, não tá dando certo, não. Não tá dando certo, amor. Deu Ah, certo agora agora. foi.
que é que você tem para dizer, amor da minha vida? Eu só tenho a agradecer. Pode dizer. É. Agradecer o quê? Oi? Agradecer o quê? Agradecer, só agradecer. Tudo aquilo que ele Hum, fez, tudo aquilo que ele faz. Por ele conduzir todas as coisas, por ele tocar os nossos corações e nos mostrar que não existe impossível, por mais difícil que seja. uhum. Por mais que a gente se desespere, por mais que a gente crie ansiedade, crie planos, planeja todas as coisas, ele pode mudar o rumo de todas as coisas. Ele sempre muda. Porque quando a Verdade. gente deixa o barco na mão dele, quando a gente deixa a nossa vida na mão dele, acontece isso. Uhum. Pensava que era irmão, né? Ah, a Iracema lá de São Félix. Pensava que era irmão. Aquele é muito Tudo branquelo. branquela, hein? Amor, a tua câmera tá. O vídeo tá travado pra mim. Aqui tá normal. Então, gente, o que vocês acharam do testemunho? Ah, Jussivaldo. Jussivaldo já foi meu aluno. A família tá com saudade, né? Acostumou esses 4 meses, acostumamos mal, né? E aí a saudade ficou maior. Toda linda ela, né? Linda e maravilhosa. Vocês querem perguntar alguma coisa? Querem falar alguma coisa? Gostaram da live? Vou deixar Gostei. salva para vocês assistirem. Gostei. Obrigado por deixar salvo. Ah, Estamos com eu vou saudade. deixar salva, Vanessa. Saudade, amor? Hum? Sim, senhora. Sim, senhora. Amém, Vane. Saudade. Adorou, Laís? Amém, Vanessa. Ô, Caio, e dia 19, vai rolar ou não vai rolar dia 19? Dia 19? É, ué, dia 19 você tá aí. Ah, Tinha uhum, deixado pré-agendado com ele, aí depois eu falei que talvez você não ia vir mais, porque você não ia vir mais, aí depois eu consegui o folga aí. uhum. E aí, gente, assim, tá bem difícil, né? Porque o meu trabalho, o trabalho dele, e aí a gente tem poucos dias pra Tô gente se esperando ver, ela, né? tô esperando ela me pedir em casamento, Iraci. Tá difícil. Ah, tá. Eu que tenho que pedir, né? Ah, fala sério. Ah, foi eu que segui no Instagram. Ela tá Assim foi enrolando. muito. Hã? Ela tá enrolando. Ah, eu mesmo não. Caio até sumiu. Obrigada, Cleide Jane. Obrigada. Gente, eu quero agradecer a vocês, cada um que entrou na live, quem ficou do começo até o final. Obrigada por acompanhar, né? Tava esperando o momento certo, né, para contar a história. Aí, o Caio. Caio tá com a gente estourada. Aí, Vai ficar ah, difícil, né, Caio? Vai ficar difícil. ah, uma exceção, né, Caio? Abriu. Gente, Caio foi quem tirou aquelas fotos da gente bem bonitinha na igreja. Caio Falar é um nisso, tem que excelente mandar fotógrafo. revelar, né? Ó, Caio foi quem tirou a foto do Leandro do perfil, que foi que me chamou a atenção, que era a foto do Leandro segurando Nossa Senhora. Oi, Foi. Iraneide. Neide, de São Félix. Caio é o fotógrafo da unção. Olha que Uhum. foi Caio, né? Vamos voltar com as lives, Tamires. Quando a gente estiver junto, né, amor? No final de semana a gente faz alguma live. Pois é. Vamos sim, se Deus quiser. Blogueira. Obrigada, Blogueira Cristina. agora tem Wi-Fi. Blogueira é você. Obrigada, Cleide. Sim, Gabi, estudei para concurso na minha área, né? Agora ele estuda pra casar comigo. Curso de novo. É, esperando o convite. Pronto.
Então, gente, era isso. Obrigada a cada um que participou da live. Foi muito bom compartilhar com vocês, né? Com a graça de Deus, nós teremos outras lives, outras oportunidades aqui juntos. Tchau, amor. Tchau, meu bebê. Tchau, gente. Até mais. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. Hoje tá muito quente aqui. Tá? Aqui tá tranquilo. Tá 24 graus já. Ah, já. Tá, Quente. tá, 24 tá. graus tá fogo, pegando fogo. Lá no Pensa. Piauí, isso não é nem metade. Ai, ai, ai. Lá Obrigada, no Iracema. Mas foi bom. Tchau, gente. Vou fechar aqui e vou salvar. Foi. Obrigada, Jucivaldo. Amém.